Olá, pessoal. Meu nome é Suane Mourão. Eu sou discente da Universidade Federal do Piauí, campus Professora Silvelina Elvas, do curso de Engenharia Agronômica, que fica localizado aqui na cidade de Bom Jesus, Piauí. Esta apresentação, ela faz parte da disciplina de Fisiologia Vegetal, onde é ministrada pela professora Daniela Vieira Chaves. Hoje iremos falar sobre o fito-hormônio ácido abscísico na cultura do pimentão. O que é o ácido abscísico? O ácido abscísico, ele é conhecido como ABA, a gente vai ver muito durante a apresentação. Ele é um hormônio vegetal essencial na regulação de resposta das plantas ao estresse, principalmente ao estresse hídrico. O artigo que escolhemos para aprofundar esse tema se chama Acinase CA AIMK1 da Pepper-MAP regula positivamente as respostas de ABA e estresse por seca. Em seguida, temos aqui a foto inicial do nosso artigo, onde ao lado dele se encontra o link para quem quiser acessar o nosso artigo. Os discentes, os componentes, o Gleison Jairo, a Luma Miranda, Micaele Amorim, Gilberto Farias e, por mim, Suane Mourão. Lembrando que cada um colaborou para a construção dessa apresentação e análise do artigo. Em seguida, a apresentação está organizada nos seguintes tópicos: introdução, materiais e métodos, resultado, discussões e referências. Bom, agora a gente vai seguir com a introdução. Bom, plantas e estresse ambiental. As plantas, elas são organismos fixos, ou seja, elas vivem no mesmo lugar a vida toda. Por isso, quando o ambiente muda, seja por seca, por salinidade, calor, frio ou até patógenos, elas não podem fugir. Então, para sobreviver, elas desenvolveram vários mecanismos adaptativos. Isso inclui mudanças moleculares, fisiológicas e até estruturais. Tudo para reduzir danos e manter o funcionamento básico, mesmo sob estresse. Aqui temos o estresse osmótico. O estresse osmótico, ele acontece quando falta água ou quando o solo está muito salgado. Nessas condições, a planta perde água para o ambiente e começa a desidratar. Isso provoca várias alterações fisiológicas, como fechamento dos estômatos, redução do crescimento e acúmulo de compostos que ajudam a reter a água. Além disso, a planta ativa uma rede de sinalização, na sinalização molecular, para tentar se adaptar rapidamente. Aqui temos o papel do ácido abscísico e o ABA. O que seria o ácido abscísico ABA? O ácido abscísico, ele é conhecido como o hormônio do estresse. Quando a planta começa a sentir falta de água, ela aumenta a produção de água em vários tecidos. E esse hormônio, ele se acumula principalmente nas folhas. É importante também frisar que o ABA, ele é o sinal que dispara uma série de respostas adaptativas, como o fechamento dos estômatos, ativação de genes de defesa e também é importante lembrar sobre a economia de água. Sem ABA, a planta simplesmente não consegue lidar com a seca. Aqui temos sinalização ABA e modificação pós-traducional, fosforilação e MAPKS. Bom, a sinalização ABA, ela funciona como uma cascata de mensagens dentro da célula. Primeiro, os receptores percebem o ABA. Depois disso, acontece um jogo de liga e desliga entre quinoses e uma fosfatase. A fosforilação, que é uma modificação pós-traducional, como tem aí mostrando no slide, ela ativa ou desativa proteínas muito rápido.
permitindo que a planta ela responda imediatamente ao estresse. Dentro desses processos estão os MAPKS, que são proteínas que formam uma cascata. Por exemplo, MAPKK ativa MAPKK, que ativa MAPK, ou seja, é um ativando o outro. Essas cascatas controlam fechamento de estômatos, expressão gênica e várias respostas à seca. Conexões entre ABA e MAPKS. Bom, o ABA ele não trabalha sozinho, jamais. Ele conversa diretamente com as cascatas de MAPKS. Quando o ABA aumenta, algumas MAPKS específicas, elas são ativadas e começam a mudar a expressão. Tipo assim, ele regula estômatos e reforça a tolerância à seca. Ou seja, existe uma interação direta entre o hormônio e essas proteínas, junto elas coordenam toda a resposta da adaptação ao estresse hídrico. Bom, o que significa CA-AMK1? Bom, seu nome científico, ele é utilizado tanto para o pimentão quanto para a pimenta. CA-AMK1 é uma proteína encontrada na pimenteira que é ativada quando a planta recebe ABA, por isso o nome é ABA inducente. No artigo, essa proteína se mostrou essencial para a planta lidar com a seca. Quando ela é silenciada, a planta perde água muito rápido e fica sensível ao estresse. Mas quando ela é super expressa, a planta se torna mais tolerante, fecha melhor os estômatos e ativa genes de defesa. Então, AIMK1 é basicamente uma mensageira que ajuda o ABA a reforçar a proteção da planta durante a seca. Bem, nos materiais e métodos, vou trazer a vocês as plantas que foram trabalhadas nesse artigo, que foi a planta de pimenta, a de tabaco e a Arabidopsis. Para o preparo dos solos, eles usaram areia e argila. Para a Arabidopsis, eles usam um gel especial para sua germinação. As condições para a pimenta foi de temperatura de 27 graus, numa casa de vegetação, e com horas de luz de 16 horas e de escuro 8 horas. Para o tabaco, foi na temperatura de 25 graus, e a Arabidopsis ficou na geladeira a 4 graus Celsius por 2 dias. Para a geração de plantas KAIMK1 OX da Arabidopsis, foi feita em 5 passos. O primeiro deles foi pegar o gene KAIMK1 e colocar no vetor, um vetor transportador de genes. O segundo passo foi juntar o gene com a etiqueta verde, que brilha no escuro, e o interruptor forte, que é o promotor da 35S. O terceiro passo foi colocar o gene na bactéria Archaeobacter, que é o táxi das plantas. O quarto passo foi transformar a planta de Arabidopsis no método de imersão floral. Isso para ela brilhar no escuro. E o quinto passo foi selecionar as plantas que deram certo. Eles usaram os antibióticos. Em resumo dos 5 passos, os cientistas colocaram o gene de pimenta KAIMK1 numa bactéria que infectou a Arabidopsis, fazendo ela produzir esse gene em excesso, e depois selecionaram só as plantas que funcionaram. Para o silenciamento de gene induzido por vírus, foi feito em 3 passos. O primeiro foi 2 versos de vírus ATV, o segundo passo foi clonar, e o terceiro injetar a bactéria no cotilédones. O resultado disso, o vírus entrou na célula da pimenta e desligou o gene KAIMK1, criando plantas com menos dessas proteínas. Eles fizeram isso para saber se a planta fica mais sensível a doenças ou estresse. Para o ensaio de atividade de quinase in vitro, eles fizeram 3 processos. Foi o processo de tampão quinase, de ATP radioativo e tiveram o resultado quinase, que se parece
se aparecesse uma banda radioativa, significa que o KAIMK1 funcionou com quinase. E se a KAIMK1 fosforilar outras proteínas, ela pode controlar funções celulares. Para o tratamento de ácido abscísico, desidratação, NaCl e HO2O, eles fizeram o tratamento de desidratação e o objetivo era descobrir se o gene de KIAMK1 reage a diferentes tipos de estresse em pimentas. Como foi o tratamento? O do ABA, que é o ácido abscísico, que é o hormônio de estresse, foi pulverizado nas folhas. O sal, que reage com as plantas, com água salgada. O peróxido de hidrogênio foi pulverizado para simular estresse oxidativo. E a desidratação, que é arrancar as plantas do solo e deixar secar. Eles queriam entender se o gene KAMK1 é ativado ou desativado sob estresse, ajudando a planta a se defender. Para a precipitação de RNA e reação em cadeia de polimerase com transcrições reversas em tempo real, o objetivo era medir quanto o gene KAMK1 está sendo ativo em pimentas e arabidopsis sob diferentes condições. O passo a passo que eles utilizaram foi extrair o RNA, limpar o RNA, transformar o RNA em cDNA e amplificar o cDNA. Eles usaram o SIBR Green, que é um corante que brilha quando se liga ao DNA, e primers específicos, que são iscas que só pega o gene KAIMK1. Eles esperavam saber quanto mais ou menos o gene KIMK1 foi ativado em resposta aos tratamentos com estresse. Em resumo, eles queriam transformar RNA em DNA fácil de medir e encontrar quantas vezes o gene KIMK1 apareceu usando termômetro molecular. E os ensaios fenótipos foram teste de resistência à seca, medição de perda de água pelas folhas, temperatura das folhas sob estresse, tamanho dos estômatos, que são os poros das folhas. Em resumo, eles queriam testar se a planta KIMK1 aguenta mais seca, se perde menos água, se esquenta menos e fecha os poros das folhas melhor que as normais. Bom, aqui a gente tem os resultados, onde vamos abordar o isolamento e análise da sequência do gene KIMK1, que mostra os domínios conservados nas proteínas MAP3K de pimentão, incluindo o KIMK1. A análise bioinformática via SMART identificou que o KIMK1 e outras proteínas relacionadas possuem o domínio conservado de serina ou treonina quinase, ASTKC. O gene KIMK1 ele foi classificado como uma MAP quinase, ou seja, MAP3K, e selecionado para estudo por ter apresentado maior indução em resposta ao ABA. Isolamento e análise de sequência do gene KIMK1. Resposta ao ABA, os genes MAP3KS apresentam expressão diferencial em folhas de pimentão tratadas com ABA, com indução ou retenção significativa, e isso confirma que os genes eles são regulados pelo ABA e estão envolvidos na via de sinalização desse fito-hormônio, que é crucial para a resposta a estresses. Caracterização molecular da proteína KIMK1. Os gráficos de expressão KIMK1 por QRT-PCR em resposta a diferentes estresses abióticos, como seca, NaCl, salinidade e H2O2, que é o peróxido de hidrogênio, o estresse oxidativo, por seca, a expressão do KIMK1 ela foi induzida rapidamente e depois reprimida. Já por NaCl, a expressão atingiu o nível máximo após 24 horas de
de tratamento. E por H2O2, o gênero também foi regulado pelo peróxido de hidrogênio, e esses padrões distintos demonstram que o Ka e o K1 ele está envolvido na resposta a múltiplos estresses abióticos. Caracterização molecular da proteína. Aqui a gente tem imagens de fluorescência, GFP, da proteína Ka e MK1, fusionada com GFP em células vegetais, mostrando o campo claro. Aqui o sinal da proteína de fusão Ka e MK1-GFP foi detectado fortemente no núcleo e fracamente no citoplasma. Esta localização é comum por MAP3-KS, pois elas precisam atuar na transdução de sinal e na regulação de transcrição de genes de resposta a estresse que ocorre no núcleo. Caracterização molecular da proteína Ka e MK1. Atividade quinase, com ensaios 32P, ATP, confirmam que a GST, Ka e MK1 tem atividade autoquinase, enquanto a mutante K3-2N, dominante negativa, perde essa função. A proteína GST, Ka e MK1 nativa apresenta uma autoquinase indicando que é funcional. Já a mutante K3-2N perdeu essa atividade. E isso provou que o domínio quinase é crucial para a função da proteína Ka e MK1. Tolerância reduzida à seca e diminuição da sensibilidade à aba em plantas de pimentão silenciadas por Ka e MK1. Aqui as imagens mostram a taxa de sobrevivência de plantas de pimentão de controle TR200 e plantas com gene Ka e MK1 silenciadas TRV2, Ka e MK1 após serem submetidas à seca e reidratação. As plantas onde o gene Ka e MK1 ele foi silenciado apresentaram um fenótipo sensível à seca, com uma taxa de sobrevivência significativamente menor, que foi de 33,3% em comparação com o controle, que foi 61,1%. Isso demonstra que o Ka e o MK1 é um regulador positivo da tolerância à seca em pimentão. Bom, dando continuidade, a gente observa aqui nesse gráfico a taxa de germinação sobre o efeito do hormônio ABA em sementes de Arabidopsis, que observamos que sem o ABA, todas as linhagens germinaram normalmente. Porém, com a adição do ABA, as plantas transgênicas mostraram uma redução significativa na germinação, indicando uma sensibilidade aumentada ao hormônio. Já nessa imagem, foi observada a quantidade de cotilédones verdes após 5 dias com diferentes concentrações de ABA. Nessa outra imagem, podemos observar o comprimento das raízes de cada planta após 8 dias de semeadura, onde observa que plantas transgênicas apresentaram maior sensibilidade ao ácido abscísico, o ABA, evidenciando pelo o menor crescimento das raízes sobre o tratamento com o ABA. No primeiro gráfico, podemos observar que mostra as linhagens sem ABA, que tem um crescimento similar.
que observamos que a 0,75 micromol de aba, o crescimento dessas raízes, dessas plantas transgênicas, foi significativamente reduzido comparado ao WT, indicando maior sensibilidade ao aba. Já na outra imagem, mostra as plantas transgênicas com menor germinação ou desenvolvimento sobre o efeito do ABA em comparação ao WT, reforçando a maior sensibilidade ao hormônio. Bom, nessa imagem mostra a tolerância à seca de plantas transgênicas da espécie Arabidopsis. Ela mostra um experimento onde testa a tolerância à seca em plantas transgênicas, que na primeira imagem temos plantas em condições normais de irrigação. A segunda mostra plantas submetidas ao estresse hídrico com privação de água por 16 dias. E na terceira mostra a reidratação da planta após o estresse, 2 dias após a reidratação. E aí podemos observar que o controle apresenta uma taxa de sobrevivência de 50%. Já na linhagem 1, apresentou uma taxa de 83,33%. E na linhagem 2, apresenta uma taxa de sobrevivência de 69,44%. Em ambas linhagens, tivemos os resultados significativos, sugerindo que a diferença entre as plantas transgênicas e o controle são estatisticamente relevantes. Bom, dando continuidade, a gente observa aqui nesse gráfico a taxa de germinação sobre o efeito do hormônio ABA em sementes de Arabidopsis, que observamos que sem o ABA, todas as linhagens germinaram normalmente. Porém, com a adição do ABA, as plantas transgênicas mostraram uma redução significativa na germinação, indicando uma sensibilidade aumentada ao hormônio. Já nessa imagem, foi observada a quantidade de cotilédones verdes após 5 dias com diferentes concentrações de ABA. Nessa outra imagem, podemos observar o comprimento das raízes de cada planta após 8 dias de semeadura, onde observa que plantas transgênicas apresentaram maior sensibilidade ao ácido abscísico, o ABA, evidenciando o menor crescimento das raízes sobre o tratamento com o ABA. No primeiro gráfico, podemos observar que mostra as linhagens sem ABA, que tem um crescimento similar, que observamos que a 0,75 micromol de ABA, o crescimento dessas raízes, dessas plantas transgênicas, foi significativamente reduzido comparado ao WT, indicando maior sensibilidade ao ABA. Já na outra imagem, mostra as plantas transgênicas com menor germinação ou desenvolvimento sobre o efeito do ABA em comparação ao WT, reforçando a maior sensibilidade ao hormônio. Discussão. A importância da CA-IMK1. A proteína estudada no artigo é a
CA e MK1, né? Como eu falei, um gene identificado em pimentão. A partir de plantas tratadas com ABA e submetidas à seca. O estudo mostra que a CA-AIMK1 atua como um regulador positivo na tolerância à seca, né? Quando a expressão dela é reduzida no pimentão, as plantas ficam mais sensíveis ao estresse, perdem mais água e têm estômatos mais abertos. Já quando o gene é superexpressado em Arabidopsis, as plantas ficam mais tolerantes, com maior retenção hídrica. Além disso, a CA1MK1 modula a sensibilidade ao ABA. As plantas que expressam mais CA1MK1 respondem mais fortemente ao hormônio, germinam menos na presença de ABA, fecham mais o estômago e ativam mais genes de estresse, né? Outro ponto importante é que essa função depende da atividade quinase da proteína. O artigo mostra que uma mutação do resíduo lisina 32, que é essencial para a ligação e transferência de fosfato, né? Elimina a atividade da quinase e também elimina a tolerância à seca. Ou seja, a LS32, CAIMK1, não funciona, entre aspas. Com base no resultado apresentado, o artigo propõe um mecanismo integrado de ação da CAIMK1 durante o estresse hídrico. Primeiro, a CAIMK1 atua a montante de vários genes relacionados ao estresse. Isso significa que ela funciona como um regulador inicial da cascata de resposta, estimulando a ativação de genes importantes para a tolerância, especialmente aos dependentes de ABA, né? Segundo essa proteína, modula tanto a expressão gênica quanto o fechamento estomático. Nas plantas que superexpressam a CAIMK1, vemos para a hiperativação de genes de estresse e um fechamento estomático mais eficiente que reduz a perda de água, né? E terceiro, ao combinar essas duas ações, regulação de genes e controle dos estômagos, CAIMK1, induz uma resposta rápida e eficiente ao estresse hídrico, né? Isso explica porque essas plantas mantêm maior retenção hídrica e sobrevivem melhor ao déficit de água. Assim, a CAIMK1 se comporta como um regulador positivo da via ABA, né? Funcionando como uma peça-chave para aumentar a tolerância à seca. Considerações finais. Com base em todos os resultados apresentados, podemos concluir que a CAIMK1 funciona como um regulador positivo da sinalização via ABA, né? Isso significa que ela intensifica as respostas imediatas por esse hormônio, que é o principal responsável pela adaptação das plantas ao déficit hídrico, né? Outro ponto fundamental é que a atividade quinase da CAIMK1 é essencial para sua função. A mutação do resíduo lisina 32, que elimina a capacidade de fosforilar proteínas, faz com que a planta perca totalmente a tolerância à seca, provando que essa é a atividade enzimática que dirige o processo. Por fim, apesar de o estudo esclarecer o papel da CAIMK1, ainda existe uma lacuna importante, né? Não sabemos quais
proteínas-alvo, ela fosforila, nem qual é exatamente a cascata MAPK, é a jusante dessa quinase, né? E investigar esses componentes será essencial para entender completamente a via e no futuro aplicar esse conhecimento em estratégia de melhoramento para tolerância à seca, né? Obrigado a todos pela atenção, né? E essas são as nossas referências.